Com você o Evangelho do dia, Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, o versículos de 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui, junto com Jesus, no Sermão da Montanha, onde Jesus dá aos seus discípulos e também ao povo instruções de poder caminhar, de poder viver a experiência da fé, a experiência do amor. Primeira coisa importante, quando Jesus começa a sua vida pública, quando ele começa a falar do reino de Deus, existia aquelas pregações em que a lei estava muito maior do que a fé. Então, por isso, as pessoas cumpriam a lei. E a lei, ela era uma espécie de ameaça para a pessoa. Olha, se você não cumprir exatamente como está na lei, você será condenado. Deus vai te castigar. Deus vai destruir a sua vida. Por isso é importante que você siga a lei. Mas veja bem, quando Jesus chega, e aí então é assim, na sua pregação, nos seus ensinamentos, também na sua forma de agir, achava que ele tinha agora, como Deus, iria acabar com toda a forma de lei. E então, ele hoje diz o seguinte: olha, não, pelo contrário, eu vim para dar sentido à lei, para poder fazer com que a lei possa se cumprir de uma outra forma, sem opressão, sem medo, sem destruir a pessoa. Na verdade, a lei, ela é para poder dar pistas para a experiência e a vivência da fé. A lei que nós temos, ela precisa ajudar a pessoa a tomar consciência de ser mais humana, mas não é a lei que salva. A lei não salvará ninguém. Nenhuma pessoa vai, de fato, viver a experiência da salvação pela lei, mas a pessoa vai viver a experiência da salvação pela fé, pela vivência e comunhão com Deus. Então veja bem, a lei, ela nos ajuda. Eu gostaria de trazer presente que a lei e mandamento são duas situações bem presentes na palavra de Deus. Por exemplo, você na sua casa toma a decisão de comprar um eletrodoméstico, seja ele qual for. O que acontece no eletrodoméstico? Vem junto um manual, e um manual de como é que você vai usá-lo. Se você seguir bem o manual, o que vai acontecer? Você terá um bom tempo este eletrodoméstico funcionando. Ele vai, de fato, funcionar conforme ele foi construído, conforme ele foi feito. E assim, então, veja bem, agora você pode chegar e dizer assim: olha, eu não vou seguir essa lei, é meu mesmo, eu paguei, eu comprei, faço o que quero. O que vai acontecer? De repente, o seu aparelho pode logo ser destruído. Então, a lei, na verdade, é um cuidado com o nosso jeito de ser, com respeito ao outro, com a vivência. Mas a lei tinha sido trocada pela fé. Então, agora é a lei. E você tem que seguir isso. Por exemplo, se eu pegar um copo d'água, eu teria que ter um rito pela lei de como cuidar do copo. E se eu não fizesse
do jeito que deveria ser, estava errado. Deus me castigava. Então veja bem que não é isto que nosso Senhor pediu. Pelo contrário, viva a fé, a experiência, o amor, a comunhão. Só que é o seguinte, não vá mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode ser mudada pelo seu interesse, mas a palavra do Senhor, ela deve ser algo que atinge o nosso interior, que atinge o nosso coração. Por isso, então, não devemos praticar outras doutrinas. Olha, tome cuidado com aqueles que vêm anunciando outras doutrinas, falsas doutrinas. Como é que a gente sabe disso? Quando a pessoa anuncia a palavra para o seu próprio interesse econômico, político, social, e ela faz isso somente para o seu interesse. Em alguma circunstância, até mesmo explorando o outro, tirando o dinheiro do outro, magoando o outro, oprimindo o outro, ameaçando. Quantas pessoas que acabam seguindo outras doutrinas que não é da palavra. Outra coisa interessante para você saber, quando alguém anuncia e diz assim, olha, fulano de tal igreja, de tal religião, se você seguir, você vai para o inferno, lá está errado. E aí? Isso é, de fato, você viver a lei, não é isso? É você querer assumir o lugar de Deus. Isso é falsa doutrina. Isso não pode ser anunciado. O que a palavra do Senhor pede para nós é a vivência do amor, a vivência da bondade, a vivência da experiência da vida, e que a gente pode viver a experiência do amor. Uma coisa muito importante, às vezes a lei e a palavra de Deus anunciada, há muita gente com legalismo religioso que mais acaba com a vida do que constrói. E com isso você tem regra, jeito e julga e maltrata. Não, a lei do Senhor, a palavra de Deus é pela fé, pela experiência, pelo amor, nada de temer, desse jeito de olha, Deus vai me castigar, Deus vai me... Nada, não é isto. Deus é amor, Deus está presente conosco. Quanto mais eu abrir o meu coração, mais eu vou construir a vida e a fé. Hoje cresce muito o número de pessoas legalistas que cumprem religião pela lei assim, e que querem que todo mundo seja assim, porque acaba, inclusive, indo contra. Não, a palavra do Senhor nos dá vida, nos dá alegria, nos dá entusiasmo, nos faz ir ao encontro do outro, não importa a condição que o outro se encontra. Basta ser o outro, nós vamos lá ao seu encontro. Eu quero aproveitar este momento também para convidar você amanhã aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz em Rolândia, será um dia muito, mas muito especial. Nós teremos em 20 residências a presença de Cristo Eucarístico. 20. Ou seja, em todas as nossas diaconias, os nossos setores, nós teremos uma casa em que a partir das 8 horas da manhã vai acolher a Eucaristia, Jesus Eucarístico. E durante todo o dia, até às 18 horas, estará aberta essa casa como uma igreja doméstica em adoração, abençoando essa casa, este local todo que nós estamos vivendo. E é o seguinte, esta nossa experiência, essa de viver a comunhão e o amor que nós estamos nos preparando é para o Corpus Christi, que na próxima quinta-feira nós iremos celebrar o dia eucarístico. Então eu convido você amanhã, dê um tempinho, procure uma dessas casas e você vai lá e participa, reza um pouco, faz um momento de adoração, de diálogo com Jesus eucarístico nas casas. Serão 20 casas que nós iremos, então, que irá receber para vivenciar essa experiência. O ano passado nós fizemos essa experiência, foi de uma riqueza espiritual profunda para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa vida. Então, por isso, nessa preparação do Corpus Christi, nós receberemos amanhã, então, em todas as casas, a partir das 8 horas, já estará presente lá o Santíssimo nestas casas. Às 19h30, nós iremos
recolher todos, virão todos em procissão e nós iremos na Igreja Matriz ter uma celebração eucarística, acolhendo toda a Eucaristia que estava presente nas casas, juntamente com aqueles que rezaram, e nós iremos fazer a bênção dos pães, por celebrarmos dia de Santo Antônio. E eu quero pedir a você para que possa trazer também os seus pães. Traga, nós iremos fazer a bênção, mas você tem que trazer um pouco a mais, para partilhar com aqueles que não têm, com aqueles que não trouxeram, que eventualmente esqueceram e assim por diante. Amanhã, dia eucarístico, participe, são mais de 20 casas. Padre Joel, mas eu não sei qual casa, já procurei, não encontrei. Na igreja também estará durante todo o dia o Santíssimo exposto para a sua oração, para a nossa oração. Muita paz para você.